A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o glorioso, majestoso, poderoso, amoroso, misericordioso. Esse é Pai de verdade, Iau dos exércitos. Porque os escolhidos se afastam das congregações? A verdade que poucos conhecem. Parte 10. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026. A verdade é que o Iau nunca deixa seus filhos órfãos. Ele não os chama para fora de estruturas religiosas mortas para deixá-los vagando sem rumo. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele está construindo algo novo. Há um tempo de cura. Muitos dos escolhidos que saem das estruturas religiosas saem feridos por líderes que abusaram de autoridade, feridos por comunidade que os rejeitaram, feridos por sistemas que os exploraram, feridos por promessas que nunca se cumpriram. Iau, em sua ternura infinita, leva tempo para curar essas feridas. Ele não apressa o processo, ele não minimiza a dor, ele se aproxima como o bom samaritano, derramando óleo e vinho nas feridas abertas. Isaías, o profeta, entendeu essa situação humana e como o processo se dá na vida da pessoa. Está escrito: o Espírito soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Iau cuida dos quebrantados, ele não os condena por estarem machucados, ele não os acusa de fraqueza, ele os restaura com paciência e amor. Durante este tempo de cura, os escolhidos aprendem a confiar novamente, não em homens, mas no Iau. Eles aprendem que sua segurança não está em pertencer a uma congregação, mas em pertencer a Yahshua. Eles descobrem que sua identidade não vem de títulos religiosos ou posições eclesiásticas, mas de serem filhos do Altíssimo. E esta descoberta é libertadora. É como respirar o ar puro depois de estarem em um ambiente sufocante por muito tempo. Depois da cura vem o reencontro com o propósito. E Iau começa a revelar para que ele chamou aquela pessoa. Muitas vezes o propósito estava adormecido sobre camadas de obrigações religiosas, estava sufocado por agendas que não vinham de Iau, estava enterrado sobre expectativas humanas, mas no lugar secreto, na intimidade com o Pai, o verdadeiro chamado emerge, e é diferente do que a religião e mais pessoal, é mais específico, é mais poderoso. E Iau então começa a conectar os escolhidos uns com os outros. Ele forma comunidades orgânicas
não institucionais, grupos pequenos, onde a verdadeira comunhão, onde as pessoas se conhecem profundamente, onde podem ser vulneráveis, sem medo de julgamento, onde há liberdade para o Espírito Santo se mover, onde cada um contribui com os seus dons, onde não há hierarquia pesada, mas liderança servidora, onde o foco não é crescer em número, mas em crescer em graça e conhecimento. Estas comunidades podem se reunir em casas, podem se reunir em cafés, podem se reunir ao ar livre. O lugar não importa, o que importa é a presença do Espírito Santo e a autenticidade das pessoas. Irmãos, vamos levar a sério o relacionamento com Yahweh, porque ele precisa ser, claro, transparente, de modo que não podemos nos envergonhar, de maneira alguma, do nome de Yahweh, porque o nome de Yahweh é poderoso, e ele tem nos chamado para sermos uma testemunha, até a morte, isso significa fidelidade, isso significa lealdade, e é isso que Yahweh espera de nós, nós que somos filhos dele. Ele espera lealdade, ele espera que nós defendamos a verdade, a todo custo, pois Yahushua, o seu filho, nos defendeu lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para que nós não viéssemos a perecer, porque o pecado o seu salário é a morte, mas muitos não entendem que os rebeldes, eles têm um lugar, e esse lugar é chamado de inferno, mas significa o lugar onde o homem sentirá a ausência da presença do Espírito Santo, a ausência do amor do Pai, e assim vai. Isso para qualquer pessoa vai ser o inferno, porque imagina, ele sentirá solidão, ele sentirá que foi abandonado, foi desprezado, foi deixado de lado. Mas por quê? A palavra diz: por que se queixa o homem? Por causa dos seus pecados. O pecado, ele chama a maldição. O pecado, ele chama o atraso. O pecado, ele chama a morte. O pecado chama o sofrimento. Muitos entendem que o inferno, a pessoa vai ficar queimando lá. Não, o inferno é a ausência da presença do Criador no homem. Isso aí é muito mais forte, e faz o homem refletir, sofrer, porque rejeitou a presença do Espírito Santo enquanto tinha vida.
enquanto tinha existência. Ele rejeitou. Agora, ele vai pagar. É claro, depois do julgamento, ele vai pagar. E o lugar lá, né? Ele sentirá o inferno, ele sentirá também o lago de fogo. Vai ser um estágio muito pior. E com certeza, a mente, a consciência dele vai trazer para ele, né? Tudo que ele perdeu, tendo como oportunidade da parte do Pai. O inferno, o lago de fogo, para ele será um lugar muito mais terrível. Pois esse lugar vai dizer da ausência do amor do Pai. Este lugar vai dizer da ausência da misericórdia do Pai. Este lugar vai dizer da ausência da bênção do Pai. Este lugar vai dizer da ausência da paz que o Pai dá. Este lugar vai dizer da ausência da felicidade. Então, não vale a pena viver o pecado. Não vale. Então, arrependa-te enquanto você pode, pois o arrependimento é para quem está vivo. A salvação é para quem está vivo. Agora vamos ver do outro lado, como será? Os que estão obedecendo, os que estão defendendo a fé, a verdade, os que estão procurando honrar o Pai, os que estão procurando passar a vontade do Pai, esses estarão num lugar muito bom, muito melhor. Por quê? Por causa da presença do Pai que vai estar com ele. Então, podemos dizer, é o paraíso, porque a presença do Pai estará com os seus filhos para sempre, junto do Salvador. E a hora é agora. O homem precisa confessar Yahshua como Senhor e Salvador dele. E aquele que confessa, esse tem a salvação, esse tem a vida eterna e vai estar no lugar que podemos chamar de paraíso. Então, a palavra diz a diferença daqueles que vão estar no paraíso junto a Yahshua, o Salvador, na presença do Pai, o bondoso. E dos que vão estar no lago de fogo, tendo ausência da presença do Pai, Criador, a ausência da misericórdia, a ausência do amor, a ausência da paz, a ausência da felicidade, a ausência do perdão. Então, isso vai ser sufocante para essas pessoas que lá neste lugar o tormento será grande, porque elas não terão a quem recorrer. E
isto vai causar um sofrimento, um tormento interminável para essas pessoas. Os chamados rebelados, os chamados malditos, os chamados imundos, os chamados perdidos, os chamados pecadores que resistiram à salvação, resistiram a uma vida totalmente diferente, com o Pai, porque estar com o Pai junto do Filho é o paraíso, meu irmão, é o paraíso, meu amigo, é o paraíso, simpatizantes. Então vamos procurar entender que o homem que ama o pecado pagará uma fatura muito alta, pois a palavra diz que semeia, colhe. Então a fatura virá, que é a colheita do que ele fez, semeou. E quem semeia mal vai colher mal. Quem semeou bem vai se dar bem. A hora é agora. Vamos fazer por onde? Largar a fofoca, largar a intriga, largar a contenda, largar o pecado, a vaidade, a nudez, a prostituição, que é a lascívia, que é o adultério e outras coisas mais, para poder sorrir com o Salvador. Porque para aqueles que estiverem com o Salvador, eles vão sorrir. A palavra não diz que o choro se converterá em alegria. Em alegria. Agora, quem está aqui na terra, sorrindo, sorrindo, vai chorar depois, porque tudo tem um propósito. Agora é tempo de nós chorarmos na presença do nosso Pai, pedindo a Ele misericórdia. A palavra está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Muitos estão sacrificando tudo por aí. Mas não adianta sacrificar. O que salva não é o sacrifício. O que salva é a obediência. Obedecer ao Pai acima de qualquer coisa. Mantendo-se na posição de vencedor, de filhos adotivos, comprado com sangue de alço derramado lá na cruz. Esses vão ter sim motivo para dizer: glória, glória nas alturas, e paz na terra, na vida daqueles que têm boa vontade. Ter boa vontade é fazer a vontade do Pai. Tanto que a palavra diz: esforce-se para fazer o melhor. Então isso significa o quê? Ter boa vontade. Então aquele que tem boa vontade, ele tem amor para retribuir, o Pai que tem nos amado primeiramente. Por isso que a palavra diz: esforça-te. Esforça. Mas tem gente que está desanimado, Aí a palavra diz: volta ao primeiro amor. Temos que viver com o coração arrependido.
temos que viver com o coração arrependido. Lembremos que Yahshua disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos os instantes nós temos que pedir perdão ao Pai. Todos os instantes. E temos que ter coragem para passar a verdade a quem quer que seja. Não temos que estar preocupados se vai acontecer isso ou aquilo. Não, a verdade tem que ser dita. Agora, a pessoa que ouvir tem que entender que é para o bem dela. Mas se ela também não quiser, não é por força nem por violência. A palavra diz que só se perde os filhos da perdição. Por que filho da perdição? Porque são os que seguem o perdido, condenado, Satanás. Ele é o principal, é o líder dos perdidos, dos condenados. Ele já está condenado, está derrotado, ele é o perdido. E todos que seguem, ou seja, todos que fazem a vontade dele, como está escrito, fazer a vontade do inimigo é o quê? Amar esse mundo e viver o que há no mundo. Mas a palavra diz: todas as coisas convêm, mas nem todas as coisas são lícitas. São lícitas para aqueles que são filhos da luz. Os filhos da luz não podem, de maneira alguma, pegar com a sua mão qualquer coisa que o mundo ofereça. Mesmo porque a palavra diz: se tua mão escandalizar, corte-a, ou seja, tira fora. Então, você tem que estar ligado, tem que estar com o coração arrependido, porque mesmo que a gente não faça nada de errado, temos que estar com o coração arrependido, pedindo perdão ao Pai. Aproveitando, eu vou pedir perdão ao Pai. Pois a palavra diz: perdoa-nos, ó Pai, olha para nós e vê se há algum mal, e tira de nós todo mal, para que estejamos livres, para fazer a tua vontade, pelo teu Espírito e em verdade. A hora é agora, o momento é chegar. Posicionemos na presença do Pai, larguemos toda a nudez. Imagina esse calor aí, quantos vivendo a nudez, mas a palavra ensina sobre isso. Mas nem todo mundo quer saber de praticar os ensinamentos que tem sido passado. É claro, tem lugar aí que nem se fala nisso, sobre a nudez, nem se fala sobre lascívia, sobre adultério, na maioria dos lugares fala só sobre dinheiro. Dinheiro salva, irmão. Dinheiro leva para o céu. Dinheiro compra a comunhão com o Pai. Não. A palavra diz que sem Ele na nossa vida não teremos nada. E diz também: de graça ter recebido dele, de graça também dai. Então, irmão, vamos fazer por onde passar a vontade do Pai para todos os moradores da terra. E a vontade do Pai, vocês sabem, né? O desejo do Pai é que todos se salvem. Essa é a vontade do Pai. Mas Ele diz na sua palavra: só se pede filho da perdição. Ou seja, não é por força nem por violência. É a pessoa escolher. Quer o céu, quer a presença do Pai? Amém. Não quer? Amém também.
Então, a hora é agora. O Pai está dando oportunidade para que saia da Babilônia, saia da aparência do mal, onde o pecado está ali, e você insistir, você vai se dar mal. Vamos entender isto. Vamos entender isto, porque o amor do Pai nos chama a atenção a todo instante para que nós não julguemos a pessoa do próximo. A palavra diz que o Pai, ele ama o pecador e nós temos que amar os pecadores. Mas ele odeia o pecado. Então significa que nós também temos que condenar o que as pessoas fazem. Não condenar a pessoa, mas condenar o que as pessoas fazem por aí. Senão nós estaremos na cumplicidade do pecado das pessoas. Se nós não tivermos o discernimento para dizer se é certo ou errado, nós estamos na cumplicidade do erro daquela pessoa, do pecado daquela pessoa. Nós temos que passar para aquela pessoa que é pecado. Se ela acha que não é, isso é problema dela, porque a palavra diz: ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor que amarrasse uma corda no pescoço, atrelado a uma grande pedra, e se jogasse na profundeza do mar, do abismo, mas do que fazer tropeçar os pequeninos. Não podemos fazer tropeçar os pequeninos. E a palavra diz: é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que vier o escândalo. Não temos que olhar para escândalo, não temos que olhar para pedra e tropeço, nós temos que olhar para o nosso Salvador, e segui-lo, na presença do Pai, em amor, e não esquecendo de que somos a luz para iluminar qualquer lugar, porque na presença do Pai, somos iluminados pelo Pai para refletir a luz dele, para chamar a atenção de outras pessoas, para trazer para o seu reino. Então, a hora é agora, o momento de chegar. Vamos nos posicionar enquanto há tempo. A salvação é para aqueles que estão vivos. Depois da morte, não há mais salvação. Depois da morte, não há mais salvação para ninguém que estava no pecado e não quis se arrepender. O Pai não faz acepção de pessoa. A oportunidade tem sido dada igualmente para todos. Mas tem uns que recebem a salvação em suas vidas. Pois a palavra diz que não é o homem que escolhe, mas o Pai tem nos escolhido para nós produzirmos frutos de arrependimento. A hora é agora, o momento de chegar. Então, se posicione, larga todo o pecado, larga de lado. Diga não ao pecado, porque a palavra diz: está sempre diante dos nossos olhos. Sob o prato do Satanás. O prato do Satanás está os pecados. Ele só faz sugestão de que a gente faça e pratique o tal pecado. Faça a vontade de Deus e pratique o tal pecado, Mas a palavra diz: resistir o Satanás e ele fugirá de vós. Temos que resistir o Satanás, condenado, o derrotado, porque já morreu por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de alma, para que nós entendamos que morremos com ele e fomos ressuscitados com ele para uma nova vida.
A hora é agora, o momento de chegar. Se posicione enquanto há tempo, pois a palavra diz: buscai ao Pai enquanto se pode achar, enquanto está perto. Isso significa que a porta vai fechar, e depois que a porta fechar, muitos vão procurar bater na porta, mas a palavra diz: lembrai da arca de Noé, que Noé construiu, e ao mesmo tempo passou a mensagem de livramento, mas somente a família dele, os mais chegados dele, entraram. Os outros ficaram de fora, fazendo a vontade da carne. E aí as águas vieram, e eles foram tragados pelas águas e morreram, pereceram, afogados nos seus pecados. A hora é agora. A porta que o Pai abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, vamos se posicionar. Vamos se posicionar. Vamos se posicionar. Porque Yahshua já falou. Pai, perdoe-os porque não sabe o que faz. Em outra oportunidade, Yahshua dizia, antes de sua morte: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Em outras palavras, que dizer isso. Irmão, porque tem gente que brinca com tal pecado. Cuidado, pois a palavra também diz: aquele que está de pé, cuide-se, para que não venha cair. Porque tem muitos caídos e não estão conseguindo ficar de pé. Porque o pecado não deixa, porque o mundo não deixa, o Satanás não deixa, o inferno não deixa, o lago de fogo não deixa as pessoas ficar de pé. Então, irmão, vamos dar valor, porque estamos de pé. Vamos